Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:05. Essa não é apenas uma recomendação espiritual. É um alerta direto, urgente e necessário. Você precisa nascer de novo. Sem isso, não há salvação. Para ele, não bastava frequentar cultos ou conhecer doutrinas. Era preciso experimentar uma transformação radical no coração. Algo que só o Espírito Santo pode fazer. Nos nossos dias, o cristianismo virou um estilo de vida. Muitos sabem se comportar como cristãos. Sabem o que dizer, como orar, quando levantar as mãos. Mas por trás disso, muitas vezes, há um coração não regenerado. Um coração ainda escravizado pelo pecado. Nascer de novo não é mudar de hábitos. Não é parar de cometer erros. É morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. É começar do zero. É receber um novo coração, com novos desejos e nova direção. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Isso não é simbólico. É literal. E é inegociável. Não existe vida cristã verdadeira sem novo nascimento. O problema é que muitos acham que já passaram por isso. Acham que um momento emocional ou uma oração decorada foram suficientes. Mas suas vidas continuam as mesmas. Sem fome de Deus, sem obediência, sem fruto. Só aparência. Esse grito ainda ecoa hoje. Você pode conhecer doutrina. Pode cantar hinos, pode até ensinar. Mas se não nasceu de novo, está apenas vivendo uma ilusão. E essa ilusão pode custar sua eternidade. E você? Já nasceu de novo? Vivemos em uma época onde tudo é rápido. Informação, entretenimento, decisões, tudo acontece em segundos. Até a fé entrou nesse ritmo. Muitos querem uma fé pronta, fácil. Sem exigências. Mas a verdade é que a vida cristã nunca foi sobre conveniência. Hoje em dia, é comum encontrar igrejas cheias. Eventos bem produzidos, músicas emocionantes, mensagens encorajadoras. Algo que se veste, se publica nas redes sociais, se usa em camisetas. Mas será que ela transformou de fato quem somos? Ou apenas decorou a superfície? A diferença é enorme. E é isso que precisamos enxergar com urgência. George Whitefield também pregava para multidões. Mas a sua preocupação não era com o número de ouvintes. Era com o estado da alma deles. Ele sabia que muitos podiam ouvir sem entender, e aplaudir sem se arrepender. Ele dizia: milhares podem assistir a um sermão, mas poucos são verdadeiramente despertados. Isso continua sendo verdade. Estamos cercados de conteúdo cristão. Podcasts, vídeos, pregações, livros, nunca tivemos tanto acesso. Mas isso gerou transformação? Ou só mais informação? Muitos confundem emoção com conversão. Saem de um culto tocados, choram, sentem algo diferente. Mas uma semana depois, voltam aos mesmos hábitos, aos mesmos pecados, à mesma frieza. Não houve arrependimento. Só um momento. A cultura do entretenimento invadiu a igreja. Pregadores são vistos como celebridades. Louvor virou show. O culto se adaptou ao gosto do público. Tudo precisa agradar. Tudo precisa ser leve, rápido e agradável. Mas onde está a cruz? A cruz não é confortável. A cruz não agrada o ego. Ela exige morte do eu, renúncia, entrega total. E é exatamente isso que está desaparecendo da fé moderna. Prefiro ofender com a verdade do que agradar com mentira. Essa ousadia hoje é rara. Muitos têm medo de perder seguidores. Preferem adaptar a mensagem. Mas adaptar o evangelho é distorcer o evangelho. E quando isso acontece, produzimos cristãos de superfície. Gente que sabe falar de Jesus, mas não vive como ele. Que conhece as histórias bíblicas, mas não experimentou o novo nascimento. O problema se agrava quando achamos que tudo está bem.
A rotina religiosa mascara o vazio espiritual. A pessoa continua indo à igreja, servindo, participando. Mas por dentro, está seca, fria, distante de Deus. E ninguém percebe. Nem ela mesma. A Bíblia chama isso de ter aparência de piedade, mas negar o seu poder. 2 Timóteo 3:5. Isso é trágico. Porque engana. Dá a sensação de segurança espiritual quando, na verdade, há um abismo entre o homem e Deus. Wittefiel via isso em sua época. Ele pregava em praças, em campos, onde o povo comum estava. E ali, ele via homens e mulheres religiosos, mas perdidos. Eles conheciam a liturgia, mas não conheciam o Salvador. Hoje, a tecnologia nos permite levar o Evangelho mais longe. Mas ela também criou uma ilusão. Uma fé digital, superficial, desconectada da vida real. Seguimos páginas cristãs, ouvimos louvores, citamos versículos, mas e o fruto? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, Mateus 7:16. E o fruto não é o que mostramos no culto. É o que vivemos no secreto. Na casa, no trabalho, nas decisões diárias. É ali que se vê se a fé é verdadeira ou apenas fachada. O maior problema da igreja moderna não é a falta de conhecimento. É a falta de transformação. Sabemos o que é certo, mas não vivemos. E quando questionados, respondemos com justificativas religiosas. Deus conhece meu coração, virou desculpa para tudo. Wittefiel enfrentava isso com coragem. Ele dizia: não é a religião da boca que salva, mas a religião do coração. Essa frase deveria ecoar em nossos púlpitos. Porque é possível ser religioso a vida inteira, e nunca nascer de novo. A mensagem do novo nascimento foi silenciada em muitos lugares. Preferimos temas mais populares: prosperidade, autoestima, bênçãos. Mas o Evangelho começa com arrependimento. Nos rendemos a Cristo, e permitimos que Ele nos transforme. Esse é o verdadeiro Evangelho. Mas essa verdade incomoda. Por isso, é evitada. E o resultado são igrejas cheias de pessoas que nunca foram confrontadas. Que vivem baseadas em sentimentos, tradições e costumes, mas sem convicção. Sem a obra do Espírito. Porque ele sabia que só o Espírito pode gerar vida onde há morte. Só ele convence do pecado. Infelizmente, hoje, muitos líderes se contentam com resultados visíveis. Com estatísticas. Com eventos cheios. Mas não perguntam: houve novo nascimento? As pessoas foram regeneradas? Ou apenas animadas? O Espírito Santo não foi dado para nos entreter, mas para nos santificar. Precisamos nos perguntar: nossa igreja está formando discípulos regenerados ou apenas membros engajados? Estamos priorizando o novo nascimento ou o crescimento numérico? Por que falar de novo nascimento não é radicalismo? É fidelidade. O Evangelho verdadeiro confronta. Ele não massageia o ego. Ele fere, para curar. Ele expõe, para libertar. Ele quebra, para reconstruir. E esse processo começa com um novo nascimento. Enquanto a igreja não voltar a pregar isso, continuará cheia, mas fraca. Barulhenta, mas vazia. Influente, mas sem poder. Porque sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. A pergunta é: estamos preparados para pregar essa verdade de novo? Estamos dispostos a perder aplausos para ganhar almas? Precisamos pregar com lágrimas, com autoridade, com verdade. Porque há vidas em risco. E só o Evangelho puro pode salvá-las. Tudo começa em João capítulo 3. Jesus, em uma conversa noturna com Nicodemos, um mestre da lei, declara uma verdade que rompe com toda a lógica religiosa da época. Ele não elogia o conhecimento bíblico de Nicodemos. Não reconhece sua posição. Ele vai direto ao ponto e diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos ficou confuso.
A mente religiosa dele não conseguia compreender a dimensão espiritual daquilo. Jesus, então, esclarece: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3:6. Essa distinção é essencial. Jesus está dizendo que existe um nascimento natural, e existe um nascimento espiritual. E o segundo é indispensável. Sem ele, não há acesso ao reino. Não importava o público. Não importava o lugar. Era sempre o mesmo clamor: nasça de novo. Para Wittefeld, João capítulo 3 não era apenas um texto bíblico. Era o coração do Evangelho. Ele via em Nicodemos o retrato de muitos religiosos, corretos por fora, mortos por dentro. Ele dizia: muitos têm uma forma de piedade, mas nunca foram transformados pelo Espírito. Sua missão era clara: confrontar, despertar, salvar. Wittefeld não suavizava João 3. Ele o trazia com força, com lágrimas, com poder. Ele dizia: o novo nascimento é a obra mais necessária que Deus realiza na alma do homem. Sem ele, você pode ser respeitado pelos homens, mas será rejeitado por Deus. Essa linguagem direta, firme, talvez pareça dura hoje, mas ela nasce de um zelo verdadeiro, de uma compaixão profunda. Wittefeld não queria a plateia. Queria transformação. E ele sabia que só o Espírito Santo, através da palavra, poderia produzir isso. Jesus, ao falar com Nicodemos, não ofereceu uma reforma religiosa. Ele exigiu uma nova natureza. Isso é chocante. Porque Nicodemos era um líder. Conhecia a lei. Jejuava, orava. Dava o dízimo. Mas nada disso era suficiente. Ele precisava nascer de novo. Essa mensagem precisa voltar ao centro da pregação. Porque muitos hoje estão tentando melhorar, evoluir, crescer espiritualmente, mas ainda estão mortos em seus pecados. Não nasceram de novo. Só mudaram de ambiente. O apóstolo Paulo reforça esse ponto em Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Deus vos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2:1-5. Morte espiritual só se resolve com vida espiritual. E essa verdade é confirmada em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E no verso seguinte, vem o segredo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. O novo nascimento é obra divina. Não é emoção. Não é tradição, não é decisão humana. É milagre. Muitos confundem conversão com adesão. Acham que por frequentar uma igreja, já estão no caminho. Mas o novo nascimento não é pertencer a um grupo. Ninguém nasce espiritualmente sem luta. Há lágrimas, há quebrantamento, há convicção de pecado. E então, a vida. Essa visão vem direto do ensino de Jesus. Em João 16:21. Ele compara a tristeza do parto à alegria que vem com o nascimento. Assim também é no novo nascimento. O pecado dói, mas a graça cura. A velha natureza morre, mas a nova nasce. Esse processo é visível. Não por manifestações externas necessariamente, mas por fruto. O apóstolo João escreve em sua primeira carta: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3:9. A mudança real. Há novo caminho. Wittefeld perguntava: se você diz que nasceu de novo, onde estão os sinais disso? Onde está o amor a Deus? Onde está o ódio ao pecado? Onde está a fome por santidade? Ele não aceitava conversões vazias. Ele buscava evidências. A Bíblia chama isso de frutos do Espírito. Gálatas 5. Wittefeld dizia que um dos maiores enganos da igreja era aceitar membros sem regeneração. Pessoas que passam pela porta da igreja, mas não pela porta estreita do arrependimento. Ele dizia:
A igreja está cheia de cadáveres espirituais que nunca nasceram de novo. Essa crítica continua atual. Porque a falta de novo nascimento enfraquece a igreja. Gera escândalos. Gera mundanismo. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Essa era a sua missão. Acordar os adormecidos. Confrontar os autoenganados. Clamar por regeneração. Tudo isso porque ele entendia o que Jesus disse a Nicodemos. Ele não minimizava. Não relativizava. Ele sabia que sem nascer de novo, não há esperança. Não há vida. Não há salvação. Que sem novo nascimento, tudo é vão. A doutrina do novo nascimento é o centro do Evangelho. É o ponto de partida. E é por isso que precisa ser pregada com clareza, ousadia e compaixão. Como Wittefield fazia. Como Jesus ensinou. Como a Bíblia afirma. Porque no fim, não será perguntado quantas vezes fomos à igreja, quantos versículos sabíamos, ou quantas funções desempenhamos. A pergunta será: você nasceu de novo? Mas como saber se alguém nasceu de novo? Essa é uma pergunta essencial. Porque o novo nascimento não é apenas uma experiência interior invisível. Ele gera sinais visíveis, mudanças reais, transformações que não podem ser ignoradas. E é sobre isso que vamos falar agora. George Wittefield sempre insistia: o novo nascimento muda o coração. Mas também muda os hábitos. Ou seja, não há novo nascimento sem fruto. E não é qualquer fruto. É fruto do Espírito. Aquele que revela a natureza de Cristo na vida do crente. A primeira evidência de alguém que nasceu de novo é o arrependimento verdadeiro. Não apenas remorso. Não apenas culpa. Mas um quebrantamento diante de Deus. Uma tristeza pelo pecado que leva à mudança. O nascido de novo odeia o que antes amava e passa a amar o que antes ignorava. Essa transformação começa no coração, mas logo se manifesta nas atitudes. A boca muda. Os desejos mudam. As escolhas mudam. O que antes era comum, agora incomoda. O que antes era prazer, agora é peso. A consciência é sensibilizada pelo Espírito Santo. Wittefield pregava com paixão sobre isso. Ele dizia: se você vive no pecado como antes, então você não nasceu de novo. Você apenas aprendeu a falar como cristão. Essa frase é dura, mas verdadeira. Porque muitos hoje confundem comportamento com conversão. Outro sinal do novo nascimento é o amor pelas coisas de Deus. Quem nasceu do Espírito tem prazer na palavra. Tem fome da presença. Tem alegria em servir. Não vê a fé como obrigação, mas como privilégio. Não foge da comunhão, mas corre para ela. A Bíblia diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. O amor genuíno é prova de regeneração. Amor que perdoa. Amor que serve. Amor que sacrifica. Não o amor do mundo, cheio de interesses. Mas o amor de Cristo, que se entrega. Quem nasceu de novo não vive mais para si. Vive para Deus. Esse viver para Deus se revela também no desejo por santidade. O regenerado não busca desculpas para o pecado. Ele luta contra ele. Não pense que ser moral é o mesmo que ser santo. A moralidade pode ser ensinada. A santidade só nasce do Espírito. Isso precisa ser pregado novamente. Porque muitos confundem boa educação com regeneração. Mas são coisas totalmente diferentes. Outro aspecto marcante do novo nascimento é a perseverança. O nascido de novo não desiste fácil. Ele pode cair, mas se levanta. Pode sofrer, mas não recua. Pode ser rejeitado, mas continua firme. Porque a raiz está em Cristo. E essa raiz sustenta. Jesus falou da parábola do semeador. Ele permanece. Wittefield via isso claramente em seus dias. Ele pregava em campos, praças, até em cemitérios. E via pessoas chorando, se ajoelhando, clamando por salvação.
Mas ele sabia que emoção não era garantia. Por isso, dizia, esperemos o fruto. O tempo revelará se houve novo nascimento. Isso nos ensina que conversões verdadeiras resistem ao tempo. Resistir à tentação. Resistir à pressão do mundo. Resistir à frieza espiritual. O regenerado pode até se abater, mas nunca se acomoda. Há uma luta constante pela fidelidade. Mais um sinal do novo nascimento é o temor de Deus. Não medo, mas reverência. Respeito profundo. Coração quebrantado. O regenerado não brinca com as coisas sagradas. Ele leva a fé a sério. Leva a santidade a sério. Leva a obediência a sério. O Salmo 25:14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. E esse temor nasce quando o Espírito revela a majestade de Deus. O regenerado não trata Deus como um acessório. Ele se prostra diante dele. Ele treme diante de sua palavra. Wittefield contava de homens que, ao ouvir a pregação, caíam de joelhos tremendo. Um desejo sincero de ver o reino de Deus avançar. O regenerado não se contenta em ser salvo. Ele quer que outros sejam. Ele evangeliza. Ele intercede. Ele chora pelos perdidos. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Essa fome é sobrenatural. Não vem da carne. Vem do novo espírito que habita no regenerado. É a urgência do céu dentro de um coração humano. Wittefield dizia: o homem nascido de novo não consegue ficar em silêncio. O amor de Cristo o constrange. A graça o empurra. Ele precisa falar. Precisa agir. Precisa testemunhar. E é isso que gera impacto no mundo. O novo nascimento também rompe com o mundo. O regenerado não vive mais segundo os padrões da sociedade. Ele é diferente. Fala diferente. Pensa diferente. Decide diferente. Porque agora ele pertence a outro reino. Paulo escreveu: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12:2. Essa transformação é fruto do novo nascimento. É o Espírito renovando a forma de pensar, sentir, escolher. Wittefield enfrentava resistência por causa disso. Ele era criticado por pregar contra a cultura dominante. Mas ele não recuava. Ele dizia: prefiro ser rejeitado pelos homens do que rejeitado por Deus. Isso é fruto de quem nasceu de novo. Até aqui. Vimos vários sinais: arrependimento, amor pelas coisas de Deus, busca por santidade, perseverança, temor, sede de justiça, separação do mundo. Mas tudo isso aponta para uma realidade central. O novo nascimento muda tudo. Não é apenas uma mudança parcial. É total. É uma nova identidade. Um novo rumo. Uma nova paixão. Como disse o apóstolo Paulo, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Essa é a essência da fé cristã. Wittefield dizia: cristianismo sem novo nascimento é um corpo sem alma. Uma religião morta. E essa é a verdade que precisamos redescobrir. Porque onde há novo nascimento, há vida. Há fogo. Há impacto. Mas por que, então, tantas pessoas dizem que nasceram de novo, mas vivem como se nada tivesse mudado? A resposta está no engano. Muitos confundem decisões com conversões. Confundem experiências emocionais com regeneração. E o resultado é uma fé superficial, que não resiste ao tempo. George Wittefield alertava sobre isso com firmeza. Ele dizia: é possível passar a vida inteira acreditando que foi salvo, e só descobrir no juízo que foi enganado. Essa é uma declaração pesada, mas necessária. Porque o engano espiritual é o mais perigoso de todos. A pessoa que está enganada espiritualmente não busca ajuda. É por isso que precisamos examinar a nós mesmos com seriedade. Como Paulo orienta em 2 Coríntios 13:5.
Não é paranoia. É prudência. A eternidade está em jogo. E o novo nascimento é o critério mais claro para saber onde realmente estamos. Wittefield dizia que o cristão nascido de novo tem marcas que o mundo não entende. Ele é criticado, rejeitado, chamado de fanático. Mas ele segue firme. Porque sua fé não depende de aprovação. Ela nasce da convicção interior operada pelo Espírito. Esse contraste com o mundo é inevitável. Jesus foi claro em João 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Quem nasce de novo não se encaixa. E isso é sinal de saúde espiritual. Outro ponto importante, o novo nascimento restaura a comunhão com Deus. O pecado que separava agora foi vencido. O Espírito Santo habita no regenerado. E isso muda tudo. Não há mais barreira. Há intimidade. Há relacionamento. Há direção. Wittefield enfatizava que o nascido de novo não apenas fala com Deus. Ele ouve Deus. Ele reconhece sua voz. O regenerado não consegue conviver com o pecado em paz. Algo dentro dele se incomoda. Ele não sossega até confessar, abandonar, restaurar. Isso é obra do Espírito. A regeneração também afeta as relações humanas. O nascido de novo perdoa com mais facilidade. Ama com mais profundidade. Serve com mais alegria. Porque ele sabe que foi perdoado, amado e servido por Deus. E isso transborda em suas atitudes. O ego perde espaço. A vaidade diminui. A competição se transforma em cooperação. O regenerado busca unidade, não divisão. Antes inimigos, agora se tornavam irmãos. Povos divididos se tornavam um só corpo. E isso era o sinal mais poderoso da obra de Deus entre os homens. Ele não negocia a verdade. Ele suporta com alegria. Como está escrito em Filipenses 1:29, porque vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Essa disposição não vem da carne. Vem do Espírito. É fruto da nova vida que valoriza o céu mais do que a terra. Wittefield, muitas vezes, enfrentava hostilidade. Era expulso de igrejas. Ridicularizado por jornais. Atacado nas ruas. Mas ele continuava. Porque sua força vinha do novo nascimento. Ele dizia, os nascidos de novo podem ser quebrados por fora, mas estão firmes por dentro. Isso nos leva a outro ponto, a firmeza na esperança. O regenerado não vive desesperado. Mesmo em meio às crises, ele tem paz. Mesmo nas perdas, ele tem consolo. Porque sua esperança está em Cristo. E isso o sustenta. Como Hebreus 6:19 diz, temos essa esperança como âncora da alma. Essa âncora não é teórica. É real. Ela segura quando tudo ao redor balança. Ela sustenta quando o mundo desaba. E essa esperança só é possível porque o Espírito habita no coração. Wittefield dizia que o regenerado é como uma árvore plantada junto às águas. Vem a seca, vem o vento, mas ela não cai. Porque tem raízes profundas. E essas raízes estão em Cristo. Não em doutrinas humanas. Não em líderes. Mas em Jesus vivo. Por fim, o novo nascimento gera adoração verdadeira. Não apenas cânticos. Mas vida de louvor. O regenerado adora mesmo quando não sente. Ele louva mesmo em meio à dor. Ele se rende, não por obrigação, mas por amor. Jesus disse: só ele tem o coração quebrantado. Wittefield dizia que a verdadeira adoração começa no arrependimento. Ele não se impressionava com emoção. Ele buscava quebrantamento. E quando via isso, sabia que ali havia novo nascimento. Porque onde há novo nascimento, há adoração viva. Todas essas marcas, arrependimento, amor, santidade, perseverança, temor, justiça, separação do mundo, sensibilidade espiritual, paz, adoração,
apontam para uma realidade: a vida foi mudada. E não há como esconder isso. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Da mesma forma, não se pode esconder uma vida regenerada. Ela brilha. Ela impacta. Ela incomoda. E, acima de tudo, glorifica a Deus. Wittefield vivia cercado por provas disso. Pessoas transformadas. Famílias restauradas. Cidades inteiras tocadas. Tudo porque ele pregava com foco no novo nascimento. Ele não se desviava. Ele não suavizava. Ele não mudava o foco. Hoje, não há igreja forte sem novo nascimento. Não há missão verdadeira sem regeneração. Não há evangelho puro sem transformação. Tudo começa aqui. Tudo depende disso. Porque nascer de novo não é apenas o começo da vida cristã. É a própria vida cristã. Se nascer de novo é essencial, então o que acontece com quem não nasce? Essa é a pergunta que não podemos evitar. Nem depende do contexto. Ele disse não pode. E quando o próprio Filho de Deus fala assim, não há espaço para relativizar. George Whitefield levava essa advertência a sério. Ele não pregava apenas para consolar. Ele pregava para alertar. Para despertar os que dormiam em falsa segurança. Ele dizia: prefiro assustá-lo agora, do que vê-lo condenado para sempre. A primeira consequência de não nascer de novo é continuar espiritualmente morto. Efésios 2:1 diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A pessoa pode estar viva fisicamente, ativa socialmente, envolvida religiosamente, mas morta por dentro. Sem vida em Deus. Essa morte espiritual se manifesta em indiferença. Indiferença à palavra. Indiferença ao pecado. Indiferença à glória de Deus. O coração é insensível. A alma está anestesiada. A pessoa até fala de fé, mas não vive nada disso. E o pior, muitos se acostumam com essa condição. Aprendem a funcionar dentro dela. Aprendem a parecer vivos. Mas é só aparência. Como Jesus disse dos fariseus, sepulcros caiados. Por fora belos, por dentro cheios de ossos e podridão. Mateus 23:27. Whitefield via esse tipo de cristianismo vazio por toda parte. E chorava por isso. Ele contava de homens que frequentavam cultos, cantavam hinos, mas viviam na impureza, na mentira, na ganância. Ele dizia: eles têm religião, mas não têm Cristo. E sem Cristo, não há salvação. Sem novo nascimento, não há vida eterna. João 3:36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Jesus falou mais sobre inferno do que sobre céu. Ele o chamou de lugar de trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Um lugar real. Um lugar eterno. Preparado não para reformar, mas para punir. Whitefield, ao descrever essa realidade, não fazia isso com prazer. Ele pregava com lágrimas. Ele gritava para que ninguém fosse parar ali. Ele dizia: o inferno é real. E está cheio de religiosos que nunca nasceram de novo. Essa frase é chocante. Mas precisa ser dita. Porque muitos hoje pensam: se eu for uma boa pessoa, Deus me aceitará. E essa fé só é possível após o novo nascimento. Porque sem ele, o coração não pode crer de verdade. Ele pode repetir fórmulas. Pode seguir regras. Mas não pode crer com profundidade. Outra consequência de não nascer de novo é a escravidão contínua ao pecado. A pessoa tenta mudar, tenta vencer vícios, tenta melhorar, mas sempre volta ao mesmo ponto. Porque sem a nova natureza, o pecado sempre vencerá. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. E só o Filho pode libertar. Ele completa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36.
Sem ele, não há libertação duradoura. Whitefield testemunhava isso em sua época. Ele via pessoas que prometeram mudar, mas continuavam presas ao ódio. O orgulho destrói famílias. A pessoa sem novo nascimento pode até tentar amar, mas sempre amará mal. Porque não tem a fonte do verdadeiro amor dentro de si. Muitas vezes até com aparência de espiritualidade. Mas é só desespero. Whitefield dizia: o homem sem Deus é um náufrago sem esperança. Afunda devagar, achando que está nadando. Essa imagem é trágica, mas verdadeira. É o retrato de milhares dentro e fora das igrejas. Além disso, há uma consequência coletiva: igrejas cheias de pessoas não regeneradas se tornam frágeis. Jesus falou sobre isso em Mateus 7. 2 homens construíram casas. Uma na rocha, outra na areia. Ambas pareciam boas, até que veio a tempestade. A da areia caiu. E grande foi a sua ruína. Assim é a vida sem novo nascimento. Parece firme. Parece bonita. Mas quando vêm as provações, tudo rui. Porque o coração nunca foi transformado. A fé era externa. Não era viva. Não tinha raiz. Ele dizia: religião sem conversão é maquiagem sobre um cadáver. Essa linguagem é forte, mas necessária. Porque há muita maquiagem espiritual hoje. Muitas palavras bonitas. Muitas postagens piedosas. Mas o coração continua duro. Frio. Morto. Distante de Deus. E o que dizer do juízo final? A Bíblia afirma que todos comparecerão diante do trono de Cristo. E ali não haverá espaço para fingimento. Porque ele sabia o que estava em jogo. E nós? Pregamos com essa seriedade? Falamos sobre o novo nascimento com essa clareza? Ou temos medo de ofender? Medo de parecer duros? Medo de perder pessoas? Whitefield não temia isso. Ele temia perder almas. Precisamos resgatar essa urgência. Porque cada dia que passa, almas estão entrando na eternidade sem Cristo. E a única esperança delas é ouvir a verdade agora. A verdade de que só o novo nascimento salva. Só Cristo transforma. Só o Espírito vivifica. Essa advertência não é para nos paralisar. É para nos despertar. É para nos quebrantar. É para nos levar aos pés da cruz. Porque enquanto há vida, há esperança. Ainda há tempo de nascer de novo. Se você percebe que nunca passou por isso, clame a Deus. Peça ao Espírito que o desperte. Que o convença do pecado. Que o conduza ao arrependimento. Que o faça novo por dentro. Mudar seus desejos, colocar em você uma nova vida? Ou você apenas aprendeu a linguagem religiosa, o comportamento cristão, as rotinas da fé, mas o coração continua o mesmo? Se a sua resposta é não tenho certeza, então você precisa clamar a Deus. Agora. Porque essa dúvida não pode permanecer. A eternidade está em jogo. E como George Whitefield dizia, porque o pior engano é aquele que dá sensação de segurança quando estamos em perigo. O diabo não tenta tirar você da igreja. Ele tenta mantê-lo nela, sem novo nascimento. Ele prefere cristãos frios, satisfeitos, convencidos, mas não convertidos. Então olhe para dentro. Examine seu coração. Você ama Deus de verdade? Sente fome da palavra? Luta contra o pecado? Sente tristeza quando desobedece? Muda a direção. E é verdade. Quando nascemos de novo, o mundo já não nos serve. O pecado já não nos atrai. A cruz se torna o centro da vida. Você pode ter feito uma oração no passado, ter sido batizado, ter servido em ministérios. Mas sem regeneração, tudo isso é vazio. O próprio apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. A pergunta é: você é? Não confunda emoção com salvação.
Não confunda tradição com transformação. O Espírito Santo não veio para nos entreter. Ele veio para nos transformar. E essa transformação começa quando reconhecemos nossa miséria, nos arrependemos e nos rendemos. Talvez você esteja pensando, mas eu sou bom. Eu não mato, não roubo. Somos inimigos de Deus. Mortos espiritualmente. Incapazes de amar, obedecer ou crer de verdade. E isso não muda com esforço humano. Só o Espírito Santo pode gerar vida onde há morte. Só Ele pode dar um novo coração. E é isso que Ele quer fazer hoje. Agora. Não amanhã. Não depois que você melhorar. É hoje. Como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. O convite é urgente. Porque o tempo está passando. Wittefield pregava como se fosse sua última mensagem. Porque ele sabia que para alguém ali, talvez fosse. E ele clamava, venha. Renda-se. Arrependa-se. Creia. Nasça de novo. E muitos, tocados pelo Espírito, eram quebrantados ali mesmo. Debaixo do céu. Sobre a terra, diante da cruz. E com você? O Espírito está te chamando? Você sente esse aperto no peito, essa luz que ilumina seu interior, esse incômodo que não te deixa seguir como antes? Isso é a graça te alcançando. É o Espírito te convencendo. Não resista. Não endureça o coração. Não tente se justificar. Não fuja. Renda-se. O novo nascimento começa na rendição. No momento em que você reconhece, eu preciso ser feito novo. Não melhorado. Não reformado. Novo. Totalmente novo. E isso acontece quando você crê. Quando você olha para a cruz e diz, foi por mim. Eu não quero mais viver pela aparência. Eu quero nascer de novo. Essa oração, feita com sinceridade, pode mudar tudo. Wittefield dizia, não há nada que Deus deseje mais do que transformar um pecador quebrantado. E se você reconhece que precisa disso, então você está no caminho certo. Porque o novo nascimento começa na humildade. E se você já nasceu de novo, mas sente que se afastou, então volte. Reacenda a chama. Peça ao Espírito que renove em você a alegria da salvação. Que restaure o fogo. Vai endurecer? Ou vai se render? Não se trata de religião. Não se trata de ritual. Se trata de vida. Vida eterna. Vida verdadeira. E essa vida começa com um novo nascimento. Com arrependimento. Com fé. Com entrega. Com transformação. Então venha. Venha como está. Não espere estar pronto. Não espere sentir tudo. Só venha. Como um filho pródigo. Como um pecador cansado. Como alguém que sabe que precisa de Deus mais do que de qualquer outra coisa. George Wittefield dizia, o céu está aberto para os quebrantados. O trono da graça está acessível. Sobre transformação. E essa resposta não pode ser superficial. Ou você nasceu de novo, ou ainda está morto em seus pecados. George Wittefield, com sua voz firme e o coração em chamas, pregava isso a cada oportunidade. Ele dizia, se ao fim do sermão você não for levado à cruz, eu falhei. E essa também é a nossa oração aqui, que você tenha sido conduzido à cruz. Ao lugar de confronto. Ao lugar de vida. Você foi amado. E agora, você foi convidado. Convidado a entregar tudo. A reconhecer sua falência. A clamar pela graça. A permitir que o Espírito Santo faça em você o que você nunca conseguiu sozinho. Te tornar novo. Não há mais tempo para religiões vazias. Para aparências. Para máscaras. É hora de voltar ao Evangelho puro. Ao Evangelho que transforma. Ao Evangelho que exige morte para gerar vida. Se essa mensagem tocou seu coração, não fique calado.
Compartilhe. Envie para alguém que você ama. Ore por aqueles que ainda não nasceram de novo. Seja um instrumento de avivamento. Seja sal. Seja luz. Seja voz no deserto, como João Batista. Como Vitefield. Como tantos que vieram antes de nós. E se você deseja continuar nessa jornada de fé verdadeira, se inscreva neste canal. Ative as notificações. Aqui, nós não pregamos conforto. Pregamos a cruz, pregamos arrependimento. Pregamos novo nascimento. Porque só o Evangelho transforma. Só a verdade liberta. E só Jesus salva. É assim que o céu se abre. É assim que um pecador é salvo. Você nasceu de novo? Se sim, viva como alguém que foi salvo do inferno. E se não, clame por misericórdia. Hoje. Agora. Que Deus te abençoe.